para não... Mas a gente começou com um técnico da Itália, né, que nos deu um bom pontapé, depois veio outro, né, que nos deu bastante norte. A gente deu alguns cursos de fotovoltaica, porque tinha aquele estigma ainda, as pessoas queriam aprender. Entender né, o processo. Entender como é que fazia e tal. Daqui a pouco tu pensa assim, pô, cara, é um troço tão simples que eu fico até constrangido de cobrar por isso. Porra. Eu sei que todo conhecimento tem seu custo, mas... Sim, tem valor. Mas... Só que é o seguinte, cara, essa falta de pegada que nós tínhamos ali estava nos empurrando para um outro caminho. Foi quando entrou a 3M na minha vida. E 3M entrou num momento, cara, que eu gosto de citar isso. Porque eu não procurei a 3M. Assim como eu não procurei comunicação visual também. Aconteceu. Assim como eu não procurei a Brahma. Eu só procurei o arroz. Acho que foi a única coisa que eu procurei de fato. Foi Sim. o arroz. E foi a que não rolou. Tá entendendo? O fotovoltaico. Sim. O resto todo veio atrás. Assim, Mas esse business girou, o fotovoltaico. muito pouco. Né? Teve projetos, a gente tem projetos e tudo, mas não como a gente queria, como esperava. Sim. Tá, isso foi um fato. Né? Até hoje a gente faz alguma coisa e tal, mas não rodou como a gente queria. Né? Até porque não tínhamos a capacidade, porque na verdade nós precisávamos do investidor. Entendi. Para o processo acontecer como nós desenhamos. Né? E como era um projeto muito novo, a coisa custou engrenar da forma como a gente precisava. Hoje seria outro momento, né? Hoje é outro momento. Hoje explodiu. Hoje explodiu. De 1 ano e meio, 2 anos para cá, explodiu Sim, de uma forma absurda. Absurda. Né? Mas naquele momento, não. E foi quando entrou a 3M. A 3M ela entrou num telefonema que eu achei que ia falar sobre fotovoltaico. Entendi. Tipo, vem aqui que eu quero conversar contigo. Mas e nisso tu tá financeiramente já no modo atrapalhamento ou não chega a dar esse intervalo? Cara, tava quase. Tava começando a ficar nervoso quase, o negócio. Tava quase. Sabe aquele momento de dizer, pá, eu acho que a decisão não foi tão bem tomada assim. Sim. Né? Mas... Porque tu tem um giro de venda, daí de repente muda o setor, Não, e tu começa a não girar. Vamos mudar o business, né, cara? Vamos fazer outra coisa. Não, e quando tu vende a comunicação visual, tu vende uma remuneração razoavelmente alta. Tu pensa bem, naquela época, e eu não sei se mudou hoje, talvez até em função da mudança do mercado, e o mercado quando eu acompanhei mais, né, tu ganhava 10% de comissão. 10% de um projeto de, sei lá, 50 mil reais. Sei, Que é um projeto pequenininho, né? pequenininho. Sim. Então tu pega um vendedor bom aí e bota 300 pau na mesa todo mês. Sim. Tá entendendo? Aí tu tá pensando numa época que o Zafari era outro. Né? Que os entendedores entendam, né? Então, é uma época que o teu dinheiro valia muito mais. Então, assim, foi um momento interessante, assim, esse da transição para 3M. Que me chamaram para conversar e eu já, assim, ó, a minha esposa já esteve na 3M em 2008. Na época a 3M chamava de convertedor, ou seja, eles tinham alguns projetos com alguns materiais e a minha esposa foi lá, fez curso e tal na época, tal, apresentaram esse projeto para mim ali e tal. Só que o que era um material caro? Era um material que quando chegava para o arquiteto, que chegava para o Homer, dizia assim, ó, tá aqui o Dynoc, material japonês, pá, faz isso, faz aquilo Finíssimo. outro. Pô, né? O nicho do nicho do nicho do nicho. Tá aqui o valor, Roberto. Não, pera um pouquinho. Arrepiava, né? Arrepiava. Uau, como? Naquela época, né? Tinha alguma coisa de window film também, que era caríssimo também, era absurdo, né? As pessoas não estavam preparadas, o mercado não estava preparado para aquilo. Sim. Naquele momento, né? Então, assustava muito. E quando me chamaram para conversar, era a cabeça que eu tinha. Ainda era uma mentalidade meio provinciana, pequena. Do produto. Do produto. E eu chego e digo assim, cara, a gente já tentou isso em 2008 e não rolou. Esse produto é muito caro. Sim. Isso não vai dar certo. Não, mas o investidor e tal, a pessoa estava conversando comigo, o Alessandro, estivendo escutando a abração para ti. E o Alessandro olha para mim e diz assim, cara, deixa eu dizer um negócio para ti. Tu tá errado, eu vou te provar. Eu digo, tá, beleza. Não, é o seguinte, o nosso investidor ele tá para a Índia, mas ele tá voltando agora em abril, março, abril, acho que março que ele falou, isso aí era fevereiro. Tá voltando agora, assim que ele chegar eu peço para te voltar aqui e a gente vai conversar. Eu digo, tá. Cheguei em casa e falei para Liliane, contei essa história para ela e tal. Obviamente, março não me ligou e eu, sinceramente, não estava esperando, porque eu, no lugar dele, não ligava.
Sim. Mas em abril ele liga. Olha, é o seguinte, nosso diretor está aí e tal, chegou da Índia, tem condição de vir aqui conversar conosco? Tá, marcou, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, eu fui lá. E perguntou o que eu achava do negócio e eu, falei de novo. Não presta. Olha, eu acho que isso aí não tem futuro. Não é pra gente, não é pra cá. Exato. Ele disse, mas tu tá errado. Disse bem assim pra mim, tá sentado na cabeceira da mesa, ele, né? Olhou pra mim e disse assim, mas você tá errado. Vendedor falando com outro vendedor. Ele tava te vendendo a E jogada. nós vamos te provar que tu tá errado. Conta um pouco da história do Alexandre pra mim. O que tu tá fazendo hoje? Aí eu falei, tá vendendo fotovoltaica, vende uma usina dessa pra mim. Aí abri meu computador e puf. Ele, tá, beleza, conversou e tal. Quanto é que tu quer ganhar? E aí que eu digo, velho, a falta de preparo do profissional hoje é surreal. A falta de maturidade. Porque venda não é só vender o produto, é se vender também do jeito certo. Sim. E vender com valor. E só vai vender com valor quando tu for transparente. Honestidade vende E bem, o pessoal, eles confundem vender valor com mentira, com, Sim. sabe, com uma rolaiada, Com a com conversa malandragem. fiada. Não é assim. E o que eu disse para ele foi simples. Cara, deixa eu dizer um negócio para ti. Eu não vou te dar um valor. Porque eu posso jogar um valor muito baixo, muito aquém daquilo que tu está pensando, como eu posso jogar um valor muito alto, muito acima do que tu está pensando, tu comprar a minha ideia e eu ser, de novo, sujeito a Sim. ser promovido ou incompetente. Sim. Porque a expectativa vai ser muito alta. Concorda comigo? Sim. Entendi. Ele levanta. Esse gatilho é forte, né? Mas tá louco. Vocês estão tomando nota? Se você que tá em casa, toma nota, é aula. Porque eu tô pensando assim, eu no lugar dele, o que tu faria? Mas, Já largava, tá aqui a proposta. Aqui, ó. toma. Verdinhas, uma em cima da mesa. Tu tá Uau. entendendo? Sim. E aí ele pegou, levantou e disse assim, beleza. Seguinte, ó, o prédio a gente já está negociando, mas não está fechado ainda, o aluguel. Mas acho que demora uma semana, 10 dias, já está pronto. Então é o seguinte, assim que a chave estiver na mão, eu já te chamo e tu já começa. E virou as costas e a reunião deu de acabar. Tá certo que nós já estávamos ali, sei lá, 2 horas, 1h30, Sim. não sei, conversando. Sim, ali tu falando sobre o teu trabalho, etc, etc. E foi, e beleza e tal, e a reunião dando de acabar. Beleza, eu juntei minhas coisas, cheguei em casa, falei com a minha esposa daí, como é que foi lá? Eu digo assim, olha, surreal. Eu Nem disse pro você cara, tinha entendido direito eu ali. disse pro cara que não acreditava no negócio, que não queria, e o cara me disse que eu tô contratado. Marketing reverso. E agora eu quero deixar para vocês um negócio que eu acredito demais e que eu, assim, ó, sou apaixonado. Quando Deus abre uma porta, velho, quando ele decide, meu velho, pode fazer o que tu quiser. Não tem oposição a Não ela, tem né? oposição. Pode correr pro lado que tu quiser. Não tem. E eu sou testemunha disso. Eu digo para assim, para quem quiser ouvir, né, cara? Quando Deus quer, ele bota o emprego na tua porta, velho. Sem tu tá, assim, ó, tu não fez Sim, o cadastro no Infojobs. Tu não tá nem no LinkedIn. Mas Deus é Deus. Então, assim, eu creio nisso. E creio com uma verdade que tu não tem noção, porque já vi isso acontecer.